Só, gente, na segunda reportagem da série Como Está Seu Coração, vamos conferir explicações aí sobre o funcionamento do coração. Veja aí. Hábitos e comportamentos pouco saudáveis, como uma alimentação inadequada. Agora junte a isso ao estresse do dia a dia e a falta de exercícios físicos. Incremente com o consumo excessivo de álcool. Sem contar o tabagismo. Pronto, essa é a receita perfeita para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Nós temos uma relação direta com uma diminuição da aptidão cardiorrespiratória, então da função cardiopulmonar. E isso tem uma piora, quando existe essa piora, nós também diminuímos a nossa expectativa de vida. Uma junção de obesidade geral, IMC, ou obesidade central, circunferência da cintura, mais risco para diabetes e, além disso, o colesterol elevado. Então, todos esses fatores juntos, quando a gente soma 3 fatores de risco, nós temos uma junção de fatores que nós chamamos de síndrome metabólica, que consequentemente diminui muito a expectativa de vida, trazendo um risco cardiometabólico. Ele já pode ter um infarto. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2022, o infarto agudo do miocárdio foi a maior causa de morte no país. Anualmente, são cerca de 300 a 400 mil casos. Desses, 30% levam a óbito. Mas será que os infartos podem ser prevenidos por meio de medidas de estilo de vida saudáveis? A medicina não é uma receita de bolo que serve para todo mundo. Ela não é uma ciência exata, entende? Assim como a matemática. Eu tenho um paciente que é atleta, maratonista. Não fuma, não bebe, não é obeso, é ativo, é atleta e desenvolveu infarto durante uma prova. Então, e não achei hereditariedade nele, ou seja, é uma incógnita desse paciente para a cardiologia. Mas por isso que não é uma receita de bolo. Ele me fez a mesma pergunta: pô, doutor, mas eu não tenho nada. Por que eu infartei? Eu falei: amigo, não sei. Infartou e agora nós temos que cuidar. Mas esse caso é uma exceção à regra. Por isso, os especialistas são unânimes. Ter uma alimentação saudável com uma dieta equilibrada, rica em frutas, legumes e grãos, aliados a exercícios físicos regulares, são passo a passo para viver em paz com o próprio coração. Frutas, verduras, isso tudo tem muitas vitaminas, sais minerais, as carnes magras, né? O exercício, agora entrando também o exercício, é uma coisa que ajuda muito o coração, mas voltando para os carboidratos, você pode comer um pouco do arroz e feijão, ainda se o arroz for integral, você pode às vezes comer uma batata doce, uma mandioca, que são tipos de carboidratos do bem. O que você não pode, que o pessoal faz, é às vezes assim, no prato, ele quase não bota uma proteína, ele quase não coloca uma verdura e legume, é só aquela coisa, é a lasanha, o arroz, a batata, o macarrão, quer dizer, só carboidrato. Você pode comer uma porção de carboidrato do bem em toda a refeição, eu até acho legal, porque você vai se manter com energia para o dia, não vai fazer aqueles escapes todos e vai se manter bem. E o carboidrato é importante para dar energia. O problema é que o pessoal come muito, só o carboidrato. É importante ressaltar que cada pessoa é única e o acompanhamento médico regular é essencial para aliviar o risco individual e fornecer orientações personalizadas de prevenção de infartos e outras doenças cardíacas. Por isso, fazer exames de rotina para monitorar a saúde cardiovascular é fundamental. Nós preconizamos uma primeira avaliação aos 25 anos de idade se você for uma pessoa totalmente saudável. Se você tiver algum histórico mais forte, pessoal ou familiar, até antes. Existe a possibilidade de você fazer exames e estar tudo bem, não ter nada e você infartar? Sempre existe, tá? Mas nós conseguimos medir qual é o risco de você ter um infarto, uma oclusão da circulação, baseado nesses fatores, na sua idade e no seu histórico familiar. Eu consigo fazer uma medida do seu nível de risco. A medicina preventiva é o que a gente tem que defender. Ela é a mais eficiente e a mais barata.
porque a gente estimula o paciente a prevenir a doença e não correr depois atrás da doença, atrás das complicações, por exemplo, do infarto ou do AVC. E a prova de que hoje não existe mais um limite para o acompanhamento médico sobre os cuidados com o coração é um estudo feito com jovens na cidade de Maringá, antes, durante e depois da pandemia. O levantamento mostrou que a maior parte dos adolescentes que participaram do projeto, eles tiveram um aumento no colesterol ruim para o coração, o chamado LDL. Já o colesterol bom, que é conhecido como HDL, esse reduziu drasticamente a níveis preocupantes. Ele caiu para um valor de 28, em média, baixíssimo. E ao mesmo tempo, o que aconteceu com o colesterol LDL, que é o colesterol ruim? Ele subiu significativamente. O que significa isso? Não fizeram atividade física, principalmente exercício aeróbio, e também não estimulou o quê? A alimentação saudável. Então, essas crianças que ficaram em lockdown, elas tiveram um alto consumo de alimentos ultraprocessados, que favorece o quê? O acúmulo de gordura saturada, e essa gordura saturada ela prejudica o bom funcionamento do coração. O estudo feito pela equipe do Dr. Braulio também mostrou que, além dos adolescentes, os pais destes jovens também estavam a um passo de problemas cardiovasculares. A maioria dos pais, eles apresentavam excesso de peso ou obesidade, e isso tem um casamento com os filhos, então é uma relação familiar. Então, a partir disso, muitas vezes a nossa proposta era trazer um membro da família, o pai ou a mãe. E o que acontecia? Às vezes vinha a avó, vinha o pai, vinha a mãe, vinha a tia junto, vinha a família toda. Então, para a gente foi excelente, porque nós aumentamos a aderência e nós modificamos um ambiente familiar que está muito associado ao excesso de peso e à obesidade. Por isso, além de exames do colesterol, triglicerídeos, que podem apontar como está a nossa saúde, controlar a pressão alta é fundamental, principalmente se você estiver acima do peso, já que a hipertensão arterial é um fator de risco importante para doenças cardíacas, assim como a diabetes. Diabetes, se você cuidar, você vai ter uma vida tranquila, igual a quem não tem. Agora, se você não cuidar, e o perigoso do diabetes é que muitas das vezes ele é silencioso. Você está lá com 200, 300 de glicemia e não está sentindo nada. Eu falo que a mesma coisa serve para a pressão alta. A pressão alta, em 80% dos pacientes, ela não te causa nada. Só 20% dos pacientes que vão sentir dor na nuca, dor de cabeça, uma visão embaçada. Então, assim, por isso que é importante a avaliação rotineira, para a gente tentar diagnosticar o diabetes e a pressão alta. E você se lembra dos estudos que falamos antes, feito pela equipe do Dr. Braulio durante a pandemia? Pois é, a pesquisa deles mostrou que pessoas que estavam acima do peso, sedentárias e que não cuidavam da saúde de forma preventiva, fazendo principalmente exames de sangue para detectar possíveis problemas, foram as que mais sofreram com internações e danos respiratórios e cardiovasculares durante a pandemia. Pessoas com excesso de peso, principalmente pessoas obesas, então o que aconteceu com essas pessoas? Provavelmente essas pessoas tiveram pior prognóstico e tiveram sintomas mais graves da Covid-19. Muitas vezes os hospitalizados, principalmente aquelas pessoas que ficaram na UTI, eles tinham uma baixa aptidão cardiorrespiratória, um VO2, que é a nossa capacidade de consumir oxigênio, muito baixa. E o que isso pode ocasionar de malefício para a saúde? Um pior prognóstico e um tempo de hospitalização maior. E até mesmo uma recuperação pior para esse indivíduo. O policial militar Wagner Pereira Fertonani sabe dos riscos e também dos benefícios de fazer exames regularmente. A prevenção para ele hoje é fundamental na hora de cuidar da saúde. A gente se prevenir, tá sempre aí cuidando da saúde é primordial. Mas dá uma preocupação na hora que começa a colocar todos esses aparelhos para ver o resultado? A gente fica preocupado, né? Porque, queira ou não, você tem que se preocupar com a sua saúde. E o homem ele quase não se preocupa. Mulher não, a mulher ela vai sempre ao médico, faz exames periódicos, mas o homem não, ele só se preocupa quando ele sente dor. Mas a máquina perfeita que comanda todo o nosso corpo e bate sem folga, sem descanso, às vezes entra em descompasso, como se quisesse avisar:
estou com problemas. Em mais uma reportagem da série Como Está o Seu Coração, você vai conhecer a história do Cláudio, que hoje vive com um marca-passo no peito. Do Felipe, que na busca pelo corpo perfeito, quase perdeu a vida. E foi salvo graças a Bárbara, que também salvou o pai dela quando ele estava com problema cardiovascular, mas que perdeu o marido vítima de um infarto quando jogava futebol com amigos. E a minha difícil realidade de ter que aceitar e entender quando é hora de procurar ajuda. É isso aí, gente.